Antes de entrarmos no conteúdo, eu tenho um convite. Se você ainda não nos segue em nosso canal, não deixe passar a oportunidade de inscrever-se. Basta clicar no botão, ativar o sininho e você receberá os novos conteúdos. A Paulus Editora oferece diversos programas diários, semanais e quinzenais. Fique por dentro dos assuntos referentes à igreja, à filosofia, à teologia, à psicologia e às outras áreas do conhecimento. Nós disponibilizamos aqui diversas reflexões sobre a Palavra de Deus e muitíssimas músicas para animar a sua paróquia e a sua comunidade durante as celebrações litúrgicas. Pois vamos direto ao assunto. Cristo é o médico da alma e do corpo e instituiu os sacramentos de cura porque a vida nova que Ele nos deu no sacramento da iniciação cristã pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado que nós cometemos. Por isso, Cristo quis que a Igreja continuasse a sua obra de cura e salvação mediante estes dois sacramentos. O sacramento da reconciliação, que já falamos no episódio anterior, e o sacramento da unção dos enfermos, que é o que nós falaremos hoje. A doença é algo inerente a qualquer ser vivo. No Antigo Testamento, o homem doente experimenta os seus limites e, ao mesmo tempo, percebe que a doença está ligada misteriosamente ao pecado que ele cometeu. E é diante do Deus da vida que o pecador implora a cura da doença, como exclamava, por exemplo, o salmista, que dizia: "Piedade, Senhor, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois meus ossos tremem." Isso está no Salmo capítulo 6, versículo 3. Mas vale lembrar que a doença também pode se tornar um caminho redentor. Os profetas, por exemplo, intuíram que a doença podia também ter um valor redentor em relação aos próprios pecados e aos pecados dos outros. Assim, a doença era vivida perante Deus, a quem o homem implorava também a sua cura. Já no Novo Testamento, nós vemos que Jesus se compadece de muitos doentes. Ele olha com amor para os enfermos e realiza numerosas curas, com um sinal claro de que ele chegou e o reino de Deus está com ele. E ele é a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Com a sua paixão e morte, Cristo dá um novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, pode ser meio de purificação e de salvação para nós e para os irmãos e irmãs. A Igreja continua a missão de Jesus, levando aos enfermos o consolo do céu por meio do sacramento. A Igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, procura pô-la em prática com os cuidados para com os doentes, acompanhados de oração e de intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado pelo apóstolo Santiago. Quem está doente, chame a si os presbíteros da igreja e rezem por ele depois de o ter ungido com óleo no nome do Senhor. Da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Este sacramento pode ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte, por doença ou velhice, ou mesmo fiel que pode receber também outras vezes se a doença se agrava ou então em caso de uma doença mais grave que apareça posteriormente. A celebração deste sacramento só é possível e se deve ser possível se precedida pela confissão individual do doente. É um sacramento que só pode ser administrado pelos sacerdotes. A celebração deste sacramento consiste essencialmente na unção com óleo bento, administrado na testa e nas mãos do enfermo, acompanhado da oração do sacerdote, que implora uma graça especial para o enfermo. Ele confere uma graça especial que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo, para o seu bem e de toda a Igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e também o perdão dos pecados, caso o doente não possa se confessar. Este sacramento consente, por vezes, se for da vontade de Deus, também a recuperação da saúde física. Em todo caso, esta unção prepara principalmente o doente para a passagem para a casa do Pai. Se o doente estiver em condição, a celebração também pode ser concluída com o viático. Mas o que é isso? E a Eucaristia, recebida por aqueles que estão para deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem à vida eterna. Recebida no momento da passagem deste mundo para a casa do Pai, para a comunhão do corpo e sangue do Cristo morto e ressuscitado, que é semente de vida, vida eterna e potência de ressurreição. Quando eu digo estar em condições, é em referência às condições da doença em que o enfermo se encontra. Porque em diversos momentos pode acontecer de um enfermo não poder deglutir a hóstia consagrada, ou seja, não pode comungar. Então, dessa forma, nós encontramos outros meios. É um dos sacramentos mais difíceis de se falar, porque toca a nossa fragilidade, mas é também o sacramento que nos ensina na vida o que diz São Paulo Apóstolo em sua carta. E é por isso
que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades e perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ele escreve isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Nós chegamos ao final deste encontro, mas já estamos ansiosos em produzir ainda mais conteúdos para você. Contamos com a participação sua nos próximos vídeos, que falarão principalmente sobre os sacramentos da comunhão, ou seja, a ordem, o sacramento da ordem, que é do presbítero, e o matrimônio, que é o sacramento dos casais. Pedimos que você nos ajude. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nós contamos com você.